Olá, amigos da TV Legislativa, estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da NET, né, e também da BTV, também pelas mídias sociais aí da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui nos estúdios hoje o vereador Marcos da Rosa, né, que foi aí presidente da Câmara de Vereadores por 2 anos, né, vereador? E como é deixar a presidência e começar aí essa missão aí como vereador com novas expectativas? Tudo na nossa vida é cíclico, né? Especialmente na política. Então foi um período muito bom de aprendizado, que a gente pôde demonstrar o nosso trabalho aqui enquanto gestor da Câmara Municipal. Foi um período de diálogo com os servidores, de aprimoramento do portal de transparência da Câmara, por exemplo, e de economia. Nós fizemos um debate com a sociedade, um debate aberto sobre economia. Foi a gestão que mais economizou nos 2 anos, foram cerca de 15 milhões de reais devolvidos da Câmara para o Executivo, para que esse recurso seja usado na saúde, na educação. Então foi um período muito bom. Agora, como vereador, que a gente, óbvio, como presidente, a gente se dedica muito a essa questão da gestão da Câmara e deixa um pouquinho a desejar na questão da visita na rua. Eu sempre gostei desse corpo a corpo com a população. Ontem mesmo nós fizemos uma matéria, uma visita no bairro Ponta Aguda, que é decorrente desse perfil que sempre tive de corpo a corpo, de estar sempre ao lado da população, ouvindo os reclames, mas também, né, as reclamações, mas indo para detectar o problema e de lá poder fazer também, né, chamar o fiscal de obra, chamar o engenheiro e apontar a solução. E agora a gente com mais intensidade está atuando nessa questão e também com a apresentação de projetos de lei, de proposições para trazer benefício para a população. Verdade. Muitas vezes eu costumo dizer aqui no programa, vereador, que muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, o vereador trabalha na terça e na quinta-feira, né? E o que não é verdade, né? Nós da TV Legislativa que temos a missão de acompanhar o trabalho dos vereadores, a gente sabe, né? Essa ânsia aí de buscar informações, de estar em loco junto da comunidade, para saber o que realmente está acontecendo, para poder documentar e levar isso ao executivo, né? E não só isso, as frentes parlamentares e também as comissões legislativas permanentes. O senhor faz parte da Comissão de Transportes. Como é que é o trabalho desta comissão e também como estão os trabalhos nessa comissão? Eu sou relator da Comissão de Educação, que é uma comissão muito importante, e vice-presidente da Comissão de Transportes. Então a atuação ali é muito intensa. É muito importante fazer parte das comissões, porque ali nós temos o primeiro contato com os projetos de leis que são apresentados pelos vereadores e a gente analisa todas as questões ali do projeto, se ele vai de encontro à necessidade, ao encontro da necessidade da população, se não vai, a gente analisa os pareceres da nossa Procuradoria-Geral, embora não seja a nossa comissão ACCJ, a gente analisa esses pareceres para daí também poder basear o nosso voto, a nossa decisão. Mas além disso, Marcão, além de não ser só na terça e na quinta a nossa atuação, ser de segunda a sexta, ele vai também no sábado e no domingo. Sim. E não somente isso, fora do horário também. Porque nas nossas redes sociais, principalmente através do WhatsApp, dos e-mails, nós estamos no contato com a população até fora de hora, né? Então nós recebemos ligação, por exemplo, ao meio-dia, e a gente sempre tem que atender a população, porque eles vêem no vereador, né, o cidadão vê no vereador a solução dos seus problemas em alguns aspectos. Eles não sabem para quem ligar, vou ligar para o vereador em quem eu votei, ele certamente sabe o caminho que eu devo tomar, ele pode ter a solução para determinado problema. Então nosso trabalho é de fato muito intenso. Óbvio que alguns vereadores têm uma característica diferente de atuar, mas nosso trabalho é muito intenso nesse contato com a população. Ô, vereador, o senhor está reivindicando, inclusive foi tema de pronunciamento seu na tribuna, é uma renovação da frota do SAMU aqui da cidade de Blumenau. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre este assunto. Marcão, muita gente não sabe que esse sistema, né, o SAMU, a manutenção dele, é tripartite, na verdade, né? O governo federal contribui com uma parte, o governo do estado com outra parte e o município também. Então, nós temos, por exemplo, Blumenau tem direito a uma unidade avançada, que é aquela UTI móvel, que tem o médico também, uma só, e 3 unidades básicas.
O problema é que hoje em Blumenau, essas 3 unidades básicas estão precárias, quase que sucateadas. Elas não são muito antigas. Porém, devido o motorista do SAMU, não é que ele é desleixado, ele tem que correr, porque um minuto, menos do que isso, questão assim de 30 segundos, às vezes, pode salvar uma vida. Sim. Então é muito intenso esse trabalho do SAMU. 24 horas. Exatamente. E na semana passada, por exemplo, nós ficamos sem nenhuma unidade básica. Todas estavam em manutenção. O município está gastando muito com manutenção, então a nossa busca é de renovação dessa frota, para que o cidadão, no momento que precisar do SAMU, pelo amor de Deus, que ele não fique sem o atendimento. Eu posso dizer isso, Marcão, porque no ano de 2008 eu perdi o meu sogro, né? Nós perdemos, era um pai para mim. E o SAMU fez o atendimento com presteza, enfim, mas mesmo assim não foi o suficiente para salvar a vida. Quando ele chegou no Santa Isabel, já tinha entrado em óbito. Mas nós sabemos que o atendimento do SAMU pode sim salvar uma vida, e nós não podemos brincar com isso. Não tem como abrir mão desse serviço. Não tem como abrir mão, e nós precisamos da renovação dessa frota. Não tem recurso, vamos criar alternativas. A Câmara Municipal, por exemplo, já ajudou a Polícia Militar com um veículo, 1 ou 2 veículos, por causa da nossa economia que fizemos aqui na Câmara. Podemos fazer o mesmo com o SAMU, que não é para o SAMU, é para a população de Blumenau. Infelizmente, nós temos ainda que ouvir algumas coisas. Por exemplo, a cidade de Pomerode vai receber uma unidade nova e vai repassar a antiga para Blumenau, Marcão. Olha, Blumenau ficando para trás nessa situação. Não podemos nos conformar com isso. Representante da população tem que lutar por ela, e saúde é prioridade, ao meu ver, número 1. Certo. Então, e quais são as ideias nesse sentido? Hoje eu tenho uma reunião com o prefeito, hoje mesmo, uma reunião, e vou falar sobre esse tema. Vamos sugerir que, através dessa economia da Câmara, nós possamos pelo menos comprar uma unidade. Já conversei com o deputado Ricardo Alba e com outros deputados. Eu fui até a Assembleia Legislativa buscar recursos, pedir emendas parlamentares, e vamos pedir também para que eles intercedam junto à Secretaria Estadual da Saúde para que cumpram o seu papel, que estão, infelizmente, devendo para Blumenau, e possam renovar pelo menos essa frota. Certo. O vereador Marcos, é justamente esse assunto que eu quero entrar agora. O senhor foi à Assembleia Legislativa, bateu na porta dos deputados e fez várias reivindicações. O senhor foi em busca de levar demandas da cidade e pedir que o governo do estado atenda essas reivindicações da nossa comunidade, não é mesmo? Exatamente, eu fui até lá. Eu tenho contato com os nossos deputados aqui de Blumenau, aqui mesmo na cidade. Mas quando fui lá na Alesc, fiz questão de visitar também os gabinetes dos nossos deputados aqui, o deputado Ismael dos Santos, o deputado Ivan Nades, o deputado Ricardo Alba, que me receberam com muito carinho. Infelizmente são poucos. Né? São poucos. E pude visitar também outros parceiros, né? O Jair Mioto, também o bispo Sérgio Mota, entre outros. E para todos nós deixamos o pedido de subvenção, de emenda parlamentar aqui para a nossa cidade. Pude falar para ele, historiar um pouquinho do déficit, na verdade, que o governo do estado tem hoje com o nosso município. Eu falei na tribuna, inclusive, e fiz uma pergunta para a população. Se a população lembra qual foi a última obra importante de infraestrutura feita com recursos do governo do estado no nosso município. Ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar. O viaduto da Mafisa talvez tenha sido o último, que ficou virado, né? Então, outras cidades, outras regiões, nós não temos nada contra outras regiões, mas a grande Florianópolis recebe constantemente obras importantes com recursos do governo do estado, a região oeste também e outras. Elas estão crescendo, estão se desenvolvendo, e Blumenau está ficando para trás. Nós sabemos, Marcão, que a economia local ela se desenvolve sobre o pilar de uma infraestrutura privilegiada. É natural, porque se não tiver essa infraestrutura, os empresários, enfim, os investidores não se sentem atraídos pela região. Não tem como escoar suas riquezas. Olha, qual é a nossa via de acesso aqui ao porto, né, ao porto de Itajaí, ao aeroporto de Navegantes? É essa precária BR-470 que tem matado muita gente boa, né? Muito trabalhador. E nós vamos, Marcão, concordar com isso? Não, nós temos que buscar. Eu sempre digo
que se a gente se acomodar, se nós não dermos visibilidade ao problema, ele fica escondido, a população não lembra e vamos nos conformando com a situação. Então nós precisamos que o governo do estado, é claro, nós não podemos recuperar o que perdemos. Eles não vão poder pagar pelos erros de governos passados, mas eles têm que fazer justiça com Blumenau devido ao grande percentual que nós contribuímos com o estado e com a União. Então nós somos, digamos assim, como uma grande família, né? O filho trabalhador, o filho que traz recurso para a família, quando chega na hora de receber algum benefício, nós não recebemos. Blumenau sempre fica para trás e a população sofre com isso. Nós acabamos de falar sobre essa situação do SAMU, nós estamos mendigando, né, uma unidade básica de saúde, então é uma vergonha. Os governos aí, últimos que passaram do estado, infelizmente deixaram a desejar com Blumenau. Nós vivemos uma grande onda de desemprego no nosso município, muitas empresas indo embora, novas empresas aqui, não temos visto empresas novas sendo instaladas em nossa cidade, precisamos voltar a crescer. E para que isso aconteça, o governo do estado tem que investir na nossa cidade. E foi esse o recado que você deixou aos deputados? Deixei para todos os deputados esse recado, que quando analisarem as peças orçamentárias do governo do estado, que possam analisar o que Blumenau está recebendo. Falei para eles dessa injustiça que estão fazendo com a nossa gente. Eles ficaram, Marcão, assim, sensibilizados com a situação. Porque, eu repito, embora nós tenhamos poucos deputados, embora dedicados, trabalhadores, temos poucos aqui da nossa região, e esse é um pecado também da nossa população, porque outras regiões elegem muitos representantes, inclusive na Câmara Federal, e nós não temos hoje aqui nenhum representante na Câmara dos Deputados. E só um deputado federal, por exemplo, ele pode trazer para a sua cidade cerca de 100 milhões de reais. Então é bastante dinheiro, que dá para fazer bastante obra de infraestrutura, mas infelizmente nós estamos sem representantes na Câmara Federal, sem representantes no Senado e estamos com poucos representantes na Assembleia Legislativa. Mas com esses mesmos, e nós aqui, no caso vereadores, temos que buscar, né, usar de todos os meios possíveis para buscarmos recursos aqui e reclamarmos, cobrarmos do governador. Vereador Marcos da Rosa, o senhor alertou aí que nós temos muita burocracia aqui na cidade de Blumenau para atrair ou para manter empresas no nosso município. E o senhor disse também na tribuna da Câmara que principalmente essa burocracia vem de órgãos da prefeitura, como a própria FAEMA, né, e também a Vigilância Sanitária. Eu gostaria que o senhor explicasse esta reclamação e esse alerta que o senhor acabou fazendo. Marcão, o excesso de burocracia engessa, sepulta muitos sonhos de empreendedores, pessoas que gostariam de empreender, mas ninguém começa grande. Ninguém tem muito recurso para começar algo já no topo. As pessoas começam de baixo. E aí é um tema polêmico, Marcão, muito polêmico, mas eu tive essa coragem de falar não somente na tribuna, de dialogar com alguns entes aqui do nosso município, vamos bater nessa tecla, porque é um tema polêmico, as pessoas acabam criando a dificuldade para vender a facilidade. Então essa burocracia tem servido para que muitos entes públicos se corrompam, peçam propina, por exemplo, para facilitar ou para, né, se não facilitar, se não der alguma coisa, eles dificultam. Eu tenho ouvido isso de muitas pessoas que gostariam de empreender aqui. As pessoas dizem o seguinte, algum fiscal, por exemplo, algum agente, e eu não vou citar aqui as entidades, mas nós estamos fiscalizando, estamos cobrando, e falei inclusive na tribuna. O mau atendimento, por exemplo, alguém vai lá na vigilância sanitária, quer abrir o seu próprio negócio, é muita dificuldade, o atendimento não é como de um servidor público dedicado que entende que a população é o seu patrão. Então, um atendimento com muita dificuldade, às vezes deixam alguma coisa no ar, que, sabe, uma dificuldade que pode ser resolvida, mas de uma forma que não é a forma lícita, que não está de acordo com os princípios morais e éticos. Nós, vereadores, recebemos constantemente esse tipo de reclamação.
Teve um cidadão, por exemplo, que tem uma pequena empresa de distribuição de medicamentos, está passando uma dificuldade enorme com a vigilância sanitária. Por telefone, ele conversou com 2 cidades, Gaspar e Indaial. Eles falaram, vem para cá, assim sair daqui com o alvará prontinho já, hoje mesmo. Ele falou, vou embora para ali, vou embora, ou para Gaspar, vou escolher. E eu tentando convencê-lo em permanecer aqui, fiz contato com a vigilância sanitária, fiz contato com a Praça do Empreendedor e ainda não conseguiram resolver o problema aqui em Blumenau desse cidadão. Então é muito triste ver aquela pessoa que quer se dedicar, quer empreender. Marcão, muita gente desempregada. E aí o cidadão ele tem uma criatividade, nós temos que ajudar quem quer empreender. Não é verdade? É muito difícil de inovar hoje no mercado, na área do empreendedorismo, é muito difícil. A burocracia, altas taxas tributárias, enfim. Aí aquelas pessoas que estão querendo cumprir o seu papel de gerar emprego, renda, nós temos que facilitar e não dificultar. Então é um tema muito polêmico, né? Nós vimos aí, né, algumas pessoas, foi noticiado, alguns fiscais, por exemplo, que estão sendo aí tratados pela justiça e nós precisamos corrigir isso. Muita gente aponta e tem que apontar mesmo e tem que cobrar dos políticos, mas o político e os outros servidores públicos, todos têm que ser encarados como servidores públicos, independente se seja um deputado federal, o presidente da República, ou um vereador, ou um fiscal, ou uma pessoa que atende no posto de saúde, ou lá na vigilância sanitária, ou também aqui na nossa FAEMA, no nosso órgão ambiental, que também deu uma melhorada. Deu uma melhorada, eu quero até parabenizar o Éder Boron, que está fazendo um excelente trabalho lá. Mas também dificulta, infelizmente, e afugenta os empreendedores aqui da nossa cidade. Ô vereador, eu quero falar de alguns assuntos, de alguns projetos de lei que o senhor acabou conseguindo aprovação aqui na Câmara, no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Conversando hoje com o vereador Marcos da Rosa. É um minuto só e a gente já volta. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo o vereador Marcos da Rosa. Vereador, o senhor colocou aqui na Câmara de Vereadores, inclusive está em trâmite, um projeto de lei que trata aí sobre a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua proposta. Marcão, nós precisamos desenvolver políticas públicas de valorização da criança, do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência e não podemos nos esquecer de continuar no sentido de que as mulheres, né, fazer com que as mulheres sejam cada vez mais reconhecidas e respeitadas. É uma história não muito distante aí, nós vimos as mulheres sendo tratadas, né, como se fossem seres inferiores. Infelizmente ainda existe uma cultura de machismo e nós precisamos romper definitivamente com isso. E como se faz? Através de políticas públicas, de debates, de diálogo com a sociedade, de diálogo com as nossas escolas, né, com as nossas crianças, adolescentes. E essa é a intenção desse projeto, de debater com a sociedade, né, e é até, né, um tema, vou falar de violência contra a mulher, é um absurdo, né, Marcão? Mas infelizmente ainda no século XXI nós temos que falar sobre esse assunto, porque nós vimos ainda acontecendo isso e as pessoas têm que denunciar, Marcão, tem que denunciar. Essa semana seria como? É uma semana de conscientização, Certo. Porque hoje a gente conversa ainda com adolescente, com crianças que fazem piadinhas assim, sabe, contra as mulheres. E quando a gente vê isso, piadinhas assim que são ofensas, que são ofensivas.
que de um palavrão contra a mulher, de uma ofensa contra a mulher, por ela ser mulher, para uma agressão física, né, Marcão? Isso pode acontecer, então a gente precisa romper definitivamente com isso. Isso se faz através de educação. Por isso eu estou dando a oportunidade, através dessa semana, de entidades conversarem sobre o assunto e de darem visibilidade ao tema. Projeto de lei que obriga, isso é tema de muitas reclamações aqui na cidade, né? Um projeto de lei que obriga aí o SAMAI a colocar um dispositivo que não deixe, que elimina aí o ar na canalização. A gente recebe muitas reclamações da comunidade falando, faltou água e passou muito ar e por isso eu consumi mais. Né? Verdade. O senhor quer acabar com isso? Marcão, eu tenho vários projetos apresentados nos últimos meses e nós precisaríamos de um programa aqui pelo menos de 1 hora. Até quero reclamar aqui, queria mais tempo para o nosso programa. Brincadeira. Mas esse projeto é muito importante. Ele nasceu de uma necessidade que nós vimos aí, da falta d'água constante em alguns bairros, aí as pessoas estavam reclamando, olha, antes de voltar ao normal, vem o excesso de ar e gira o hidrômetro e marca como se fosse água. Peraí, vamos conferir esse negócio. E realmente, então, marca... Primeiro, eu não sei como esse hidrômetro é aprovado pelo Inmetro. Ele não deveria marcar, né, com a passagem do ar. Então, para resumir, o cidadão paga 2 vezes. Ele paga pelo ar como se fosse água e paga também, portanto, na tarifa de água e na tarifa do esgoto. Então, nós não podemos concordar com isso. Então, nós fizemos esse projeto de lei para que o SAMAI, que aqui, Marcão, ele está como alguém que está oferecendo um serviço. O Código de Defesa do Consumidor, ele, neste caso, defende a parte mais frágil, que é o consumidor. O consumidor não pode pagar, ao invés de água, pagar por ar, né? Então vamos fazer uma continha rápida aqui. Nós temos cerca de 200 mil unidades em Blumenau, mais ou menos. Uhum. Então se forem somente R$5, Marcão, R$5 por cada residência que pague por esse ar, quanto que dá no final do mês? É cerca de R$1 milhão, é isso? R$1 milhão? R$1 milhão vai pagar na conta de água, eles ganham sem fazer força nenhuma, né? E também na tarifa do esgoto. Me ajuda aí, Leozinho, com essa conta para ver se é isso mesmo. Então nós não podemos concordar com esse tipo de coisa, por isso eu apresentei esse projeto, ele é polêmico. Eu tenho recebido mensagens de colegas parlamentares de todo o país, de vários estados. Recebi, inclusive postei nas minhas redes sociais e mostrei na tribuna de um vereador de Águas de Lindóia, mandando, né, uma mensagem dizendo: parabéns, vereador, vou apresentar aqui também esse projeto de lei, porque aqui também acontece isso. E pesquisando, vi que já teve, inclusive, programas de televisão mostrando este problema, fazendo ali um laboratório, né? E instalaram um laboratório e mostraram que realmente esses hidrômetros marcam a passagem de ar. É injusto. Vereador, e como é que funciona esse projeto na prática? Como é que está o trâmite dele? Ele está em trâmite, é um projeto polêmico, não vai ser fácil de aprovar aqui, mas nós estamos lutando, Marcão. Acho que as coisas boas, elas devem passar. Esse vereador que eu cito de Águas de Lindóia, ele é um empresário e ele disse: olha, vereador, eu entrei na política como vereador, não quero mais esse mandato e não quero mais. Justamente porque projetos como esse, vereador, que são projetos bons, que ajudam as pessoas, muitas vezes não passam, né? Apresentam é porque é inconstitucional, é isso, é aquilo, excede os limites de atuação do parlamentar municipal. Então, ele está até decepcionado com essa questão política, né, que infelizmente não beneficia muitas vezes o pequeno. Vereador, isenção de IPTU às pessoas com câncer foi promulgado pela Câmara, já está valendo? Outro projeto importante que apresentamos aqui, que ele dá isenção do IPTU para as pessoas que estiverem enfrentando, né, a neoplasia maligna, que é o câncer. Marcão, eu fui visitar uma pessoa que estava com o dinheiro contado para pagar o IPTU. Ele falou: olha, infelizmente esse remédio aqui eu preciso tomar, mas eu não tenho recurso e eu vou ter... E eu falei: não, peraí. O que faz, Marcão? Qual é o sentido de existir o imposto? Qual é o sentido de existir a política, os políticos, né, de existirem os políticos? É justamente o benefício da população, é o trabalho em prol das pessoas. E se o cidadão está pagando o imposto, mas ele não consegue sequer ser atendido com urgência quando ele está com câncer, então não justifica o pagamento desse imposto, por exemplo. Então nós apresentamos aqui na Câmara, já foi promulgado, já é lei em Blumenau. Então, que nunca passem por isso, mas se as pessoas que estão
nos assistindo, alguém estiver com esse problema, ele pode buscar junto à Prefeitura a isenção do IPTU. Semana Municipal contra o Aborto e Valorização da Vida. É também muito importante esse projeto de lei, Marcão. Está em trâmite. Está em trâmite, Semana Municipal contra o Aborto e de Valorização à Vida. Por que eu coloquei esse, né, de valorização à vida? Para as pessoas ligarem essa causa, valorização à vida, a essa questão do aborto. Da morte. É claro, porque se valoriza a criança, o adolescente, o idoso, os animais, tem que valorizar mesmo, tem que cuidar. E a criança no ventre, Marcão? E a criança no ventre? E o indefeso que está lá no ventre? Muita gente está dizendo hoje, né? Abre aspas. Meu corpo, minhas regras. Fecha aspas. O que nós pretendemos com essa lei? Debater, de novo, com a sociedade, nas escolas, mostrar para as pessoas que o direito à vida é desde a concepção no ventre da mãe. Então, e também, Marcão, da responsabilidade que as pessoas têm que ter nas relações. Então, antes de pensar em abortar, tenha responsabilidade nas relações. As pessoas precisam ter essa consciência. E ninguém tem o direito de tirar uma vida. Esse tema é muito atual, é muito polêmico, ele está em evidência sempre e nós precisamos conscientizar as pessoas da responsabilidade que nós devemos ter com a vida. Esse projeto está na casa. Está na casa e está tramitando. Tá certo. Vereador Marcos, obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Espero também poder estar aqui em outras oportunidades, brincadeira, e que eu tenha mais tempo, né, Leozinho? Estou brincando aqui. Eu sei que todos têm o mesmo tempo, né? Os vereadores não Fala Vereador. Prazer estar aqui com todos vocês. E se tiverem alguma dúvida em relação a algum projeto, entre em contato com o nosso gabinete 3231 1511 ou através também das nossas redes sociais. Um abraço, vereador. Sucesso. Abraço. Conversamos com o vereador Marcos da Rosa. Fala, vereador, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.